Olá, tudo bom? Meu nome é Mauro Machado, eu sou pastor, eu sou músico, produtor musical, compositor, sou professor, sou casado com a Carla, inclusive hoje fazemos 25 anos de casados e temos um filho de 18 anos chamado Geber Judá. E eu tô aqui no canal falando da vida para comentar alguns assuntos importantes para que a gente medite sobre eles. E o assunto que eu queria falar hoje, eu anotei algumas coisas aqui, né? É sobre relacionamento. Por que relacionamento? Porque você está envolvido com relacionamento desde o momento que você nasce. Quando o médico te tira da barriga da tua mãe, ali você já tem um relacionamento com ele, com as enfermeiras, e dali em diante, toda a tua vida, você está em volta de relacionamento com pessoas. E esse relacionamento é desafiador. Por quê? Porque ele envolve vários fatores. E eu quero falar de duas coisas sobre isso. Primeiro, sobre as emoções. Que a emoção é algo interior, é como você lida contigo mesmo, com o teu bom humor, que também tem a ver com aceitação. E vamos falar de felicidade, ser feliz ou não ser feliz. O que me leva a ser feliz, o que eu preciso para ser feliz. Ser feliz é um sentimento? Ser feliz é um estado? O que é exatamente ser feliz ou infeliz? Então, primeiro você tem que gerir as suas emoções interiores, que tem a ver com a aceitação de si mesmo. Então, a pergunta que é para nós refletirmos: como eu vejo a mim mesmo? Como eu me vejo quando me olho no espelho para pentear um cabelo? Eu me aceito? Ou eu digo, cara, como não gosto de ser como eu sou, me sinto, meu nariz é grande. Mas uma coisa é importante você entender. Nada, você aceitando ou não a sua aparência, nada vai mudar. Tem gente que tem dinheiro para fazer uma plástica, mas muitos fazem e continuam não se aceitando, porque isso vai além disso, né? Mas aceitar o seu jeito de ser. Eu sou tão introvertido, isso me faz mal, eu queria ser espontâneo como aquela pessoa. Eu sou muito sanguíneo, hemorrágico, estourado, qualquer coisa me tira do sério e eu não consigo mudar, mas eu não gostaria de ser assim. Então você tem que aprender a entender quem você é. Quando você nasceu, você ao longo do tempo adquiriu uma personalidade, né? Agora, o que você precisa fazer? Você precisa ser gestor, gerir os teus sentimentos. Os teus sentimentos, ele tem que ser dominado por você e não você por eles. Sentimentos não, emoção. Porque os sentimentos é diferente. O sentimento tem a ver com você e com as pessoas. Sentimento, você sente ódio. Então esse sentimento tem a ver com alguém. Você ama, tem a ver com alguém. Você perdoa ou não perdoa, tem a ver com alguém. Você se sente amado ou não se sente amado, tem a ver com alguém. Então, sentimento tem a ver com a pessoa que está ao teu lado, entendeu? Com esse relacionamento. E isso a comparação, né? Eu quero falar desse ponto. Comparação é um item importante que às vezes nos tira a capacidade de ser feliz. Porque a gente começa a comparar, sempre tem a ver com outra pessoa. Eu comparo, ela é magra, eu sou gorda. Ela tem dinheiro, ele tem dinheiro, eu não tenho. Porque ela mora na Barra da Tijuca e eu moro na favela, né? Aí você começa a comparar, eu não posso ter filhos, e a minha amiga tem 3 filhos, como eu queria ter filhos. Então tem esse sentimento, ele tem a ver com as pessoas. O sentimento de tristeza e o sentimento de felicidade, de alegria, quase sempre está ligado com o teu envolvimento com outras pessoas. Entendeu?
E eu quero falar de coisas que afetam a nossa reação e ação com relação às pessoas, com relação a esses relacionamentos. Eu quero falar de uma coisa muito importante, que são palavras. Alguém disse, palavras são sementes. Uma palavra maldita, ou seja, uma palavra dita da forma errada ou na hora errada, ela pode fazer um estrago que às vezes não tem nem volta. Às vezes uma palavra que você ouviu na infância, né? Eu já conheço histórias de pais que disseram para o filho, você não vai ser ninguém. O filho fez uma besteira e o pai, na hora da raiva, você não vai ser ninguém, você não tem futuro. E aquela palavra fica no coração daquela criança e no decorrer da vida dela ela tem dificuldade de arranjar um emprego, dificuldade de trabalho, e às vezes ela lembra daquela palavra que veio quase como um decreto, né? Você não vai ser ninguém. E aquela palavra às vezes surte efeito na vida toda de uma pessoa, né? Você não vai casar nunca. Então palavras que influenciam no nosso comportamento como se elas tivessem poder sobre nós. E por que isso acontece? É como eu falei, a palavra são sementes, depende da terra que ela foi plantada. A semente vai germinar ou não, dependendo da terra. De como você aceitou essas palavras. Assim como tem palavras abençoadoras, né? Não vai dar certo. Pô, meu filho, você vai ser um grande homem. Minha filha, você vai ser uma mulher respeitosa. Não, são palavras que têm o mesmo efeito das negativas. Depende da terra aonde essa semente foi plantada. Então, palavras são sementes. E como você se relaciona com as pessoas diante dessas palavras, né? Você já falou alguma palavra que você se arrependeu logo depois de ter falado? Eu já. Acabei de falar e na hora já vi que não deveria ter falado. Só que já foi dito. E às vezes não tem retorno. Às vezes o estrago já está feito. Entendeu? A maneira que a gente lida com as pessoas, isso é um ponto que a gente precisa aprender, né? A gente não tem que lidar com as pessoas de acordo com a nossa necessidade, mas de acordo com a necessidade da pessoa. Como é que você lida com uma pessoa triste? O que a pessoa triste precisa de você? Precisa de bronca? Precisa de exortação? Não. Aquele momento, a pessoa que está triste precisa de quê? Consolo. Então você discernir que aquele momento ela precisa de consolo. Pode ser até que ela precise de ser exortada, corrigida, mas não naquele momento. Então é muito importante a gente saber o momento de cada um que as pessoas estão vivendo. Aquele momento que a pessoa está vivendo não reflete toda a realidade da vida dela, né? Muitas vezes a gente cumprimenta uma pessoa na rua e a pessoa é mal educada ou não nos dá atenção e você cria um preconceito, você já cria uma barreira com aquela pessoa. Pô, fulano foi e não me deu atenção, coisa e tal. Pô, mas você não sabe o dia que aquela pessoa passou. Às vezes ela recebeu a notícia que o pai morreu. Às vezes ela recebeu uma notícia triste. E você naquela hora, você está todo tranquilo, você cumprimenta ou fala alguma coisa e a pessoa está arrasada e você nem sabe, né? Então a gente tem que ter muita percepção, muito cuidado com esse tipo de pessoa, com esse tipo de atitude. Por quê? Porque nem sempre aquilo é a realidade completa acerca daquela pessoa. Então essa questão do relacionamento é muito importante. Então, lidar com pessoas precisa de habilidade. Você tem que ter controle. Primeiro, você tem que ter controle de si mesmo, né? Domínio próprio para você poder falar com as pessoas, você agir com as pessoas
Tem um texto bíblico que ele diz assim: assim, aquilo que você quer que os homens vos façam, façai vós a ele. Ali está dizendo basicamente isso. Do jeito que você quer que as pessoas te tratem, você tem que tratar elas. Esse talvez seja o ponto de partida para um bom relacionamento. Você quer ser arrogante? Você quer que as pessoas sejam arrogantes com você? Então não seja com elas. Você quer que as pessoas sejam mal educadas com você? Então não seja com elas. Você quer que as pessoas te tratem com desprezo? Então não seja desprezível, não despreze as pessoas. Isso é um ponto bom de partida para a gente se relacionar. Porque geralmente a gente age ao contrário, né? Às vezes a pessoa é ignorante com a gente. Mas quantas vezes eu fui ignorante com outras pessoas? Né? Então, essa questão do tratamento que a gente trata as pessoas deve ter a ver com o jeito que a gente quer ser tratado. Entendeu? Então, existem muitos pontos que envolvem essa relação. Eu anotei alguns aqui, né? Essa questão da aceitação, a questão do perdão tem a ver com outra pessoa, suportar a outra pessoa, tolerar, confiar, né? Você confia ou não confia em alguém, né? Depender ou não depender, amar, odiar, né? Você ter simpatia por outra pessoa ou não ter simpatia pelaquela pessoa. Então, toda questão de felicidade, ela tem a ver com outra pessoa. Já foi provado, se você viver numa ilha deserta, sozinho ali, você vai ter problema consigo mesmo. Porque tudo começa no teu interior, nas tuas emoções. O homem, ele não foi feito para viver só. Por isso que o lema desse canal é: pessoas precisam de pessoas. Né? Você precisa de pessoas. Desde o momento que você entende que eu preciso de pessoa, que eu não nasci para andar sozinho, então você não se fecha no teu mundo, né? Você não se fecha nas tuas dificuldades. Então eu preciso ter pessoas que me ajudem. Eu me lembro que uma vez eu estava num momento difícil com minha esposa, Carla, e parecia que naquela noite ela falava aramaico e eu hebraico, não se entendia. E eu liguei para um casal amigo meu, quase meia-noite. Liguei, eu tô precisando, a gente precisa de ajuda porque a gente não está se entendendo. É como se precisasse de um tradutor. E aquele casal imediatamente, mesmo tarde da noite, foi na minha casa e como intérprete conseguiu nos fazer ver coisas que ela falava eu não enxergava e que eu falava e ela não enxergava. Pessoas precisam de pessoas, assim como eu já fiz isso com muitos casais, com muitas pessoas. Já teve gente que me ligou: oi Mauro, eu tô com essa dificuldade assim, preciso de ajuda, coisa e tal. Cara, o que tu acha disso? Isso é muito legal. Você não precisa se sentir só. Você não precisa agora. É claro que você tem que saber as pessoas certas para o momento certo. Tem pessoas que você se relaciona que ela só vai te trazer para trás. Você fala: caramba, arranjei um emprego maravilhoso. Ela vai dizer: não, mas é longe, cara. Esse emprego, você já vai chegar lá cansado, né? As pessoas não conseguem, tem gente assim, né? E tem gente que diz: cara, que maravilha de emprego, caramba, é longe, mas não importa, mas vale a pena. Você conhece pessoas assim, né? Então tem pessoas assim, né? E não adianta, você lida com todo tipo de pessoa. Agora, uma coisa importante que a gente precisa entender: nós somos pessoas, nós somos seres humanos iguais a elas. Porque a nossa tendência é se colocar superior, né? Aquela pessoa é esquisita, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assado. E você também é assim, assado para aquela pessoa. O problema é conviver com as diferenças. É muito fácil conviver com uma pessoa igualzinha a mim, né? Eu gosto do azul, ela gosta do azul, não vai ter conflito.
Ah, eu gosto de futebol, ela gosta de futebol, não vai ter conflito. Pelo menos se os dois forem do mesmo time, né? Ah, eu gosto de música clássica, ela gosta também, então eu vou botar clássico, todo mundo vai ser feliz. Agora, quando você começa a se relacionar com pessoas diferentes, aí que começam os conflitos. Mas para isso a gente tem que entender e aceitar as pessoas como elas são. Eu não estou falando de aceitar os erros da pessoa, eu estou falando de aceitar o jeito das pessoas. Se a pessoa errou, né, se ela mentiu numa situação séria, eu não tenho que aceitar a mentira, ela errou. Ela precisa ouvir, não, cara, você errou, você não deveria ter feito isso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da pessoa ser o que ela é. Ela não é igual a mim, ninguém é igual a ninguém. Nós estamos num mundo de milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Pensa o seu relacionamento, as pessoas que estão ao teu redor. Se você enumerar, você vai ver, todas elas são diferentes de você. Algumas se aproximam mais, outras se aproximam menos, mas são diferentes de você, né? Então eu vou falar de novo da questão de ser feliz, da felicidade. Primeiro, felicidade é uma decisão. Eu entendo assim, eu decido ser feliz. Porque quando eu decido ser feliz, alguém perguntou, o dinheiro traz felicidade? Eu entendo que o dinheiro, ele potencializa a minha felicidade. Eu já sou feliz. Primeiro porque eu tenho domínio sobre as minhas emoções, né? Eu aprendi a dominar as minhas emoções. Então eu já vivo num estado de felicidade. Agora o dinheiro potencializa a minha felicidade. Eu já sou feliz, mas ser feliz com dinheiro é muito melhor. O dinheiro vai me proporcionar coisas importantes para potencializar o que eu já sou. Tanto é que você vê pessoas com muito dinheiro e se suicidam, se matam. Por quê? Porque elas não são felizes. Não é o dinheiro que vai torná-las felizes. O dinheiro é um facilitador para você viver melhor. Você pega o ônibus, não vai pegar mais, você vai de carro, né? Aí você dorme com um ventilador, o dinheiro vai te fazer ter um bom ar-condicionado. Aí você come um nível de comida, o dinheiro vai fazer você comer melhor. Então ele facilita a tua vida, sim. Agora, a felicidade é algo interior. Primeiro é como você se aceita a si mesmo e segundo, como você se relaciona com as pessoas. Entendeu? Então essa questão de ser feliz, primeiro, é uma atitude. Eu sou feliz. E isso tem a ver com o modo que eu me relaciono com as pessoas, que é um desafio, né? E é um aprendizado. Como é que eu lido com uma pessoa arrogante? Difícil, né? Já pegou aquela pessoa arrogante, que sabe de tudo, que sempre se coloca num nível superior a você, que está sempre questionando? Como é que você lida com ela? Tem que ter habilidade, né? Como é que tu lida com uma pessoa deprimida, uma pessoa que está sempre, eu acho que eu tô doente, não vai dar certo. Como é que tu lida com ela? Você tem que ter habilidade, né? Como é que você lida com uma pessoa que está sempre de alto astral, né? Tem essa também, né? A pessoa que tu tá lá, tu acabou de perder o pai. A pessoa chega, tudo bem, vai dar tudo certo. Não, beleza, todo mundo morre um dia. Como é que tu lida com uma pessoa dessa? Entendeu? Então é muito importante o jeito. Agora, sempre você olhando de como você vai tratar a pessoa arrogante, a pessoa de vários níveis, né, de temperamento, do jeito que você é. Porque eu acho que o grande problema nosso é esse. A gente quer ser bem tratado, respeitado, mas às vezes não fazemos o mesmo com as pessoas. Não é verdade? Então, abrangendo esse ponto, né, de relacionamento, de emoção, de como eu trato as pessoas, como eu quero ser tratado, se eu consigo ser gestor da minha própria emoção, meu domínio próprio, por que tira do sério você? Tem pessoa que parece uma manteiga, né? Que você joga na chapa, ela derrete na hora.
né? A pessoa está bem, ela é instável, né? Ela está bem agora, se alguém fala uma palavra negativa, ela já está mal, aí daqui a pouco vem outro e fala uma palavra positiva, se levanta, entendeu? Na primeira tentativa, ela desiste, né? Então, ela não tem um comportamento definido, né? E isso pode ser algo adquirido, né? Você aprende a lidar com tuas emoções, teu comportamento, teus sentimentos com relação às pessoas. Isso pode ser aprendido, sim. Por quê? Porque você veio de um histórico, desde que você nasceu. A criação que você, como teu pai se comportou com você. Muitas vezes a pessoa que é irritada, que é intolerante, ela vem de um quadro onde ela viveu isso na infância dela, com o pai, com a mãe que não tolerava, era irritante, entendeu? Então ela guardou aquilo para ela e aquilo fez que ela fosse daquele jeito, entendeu? Então, por trás de uma pessoa ignorante, sempre tem uma pessoa que foi afetada pela ignorância, né? Por trás de uma pessoa triste, tem sempre algo que a fez ser assim, né? É muito interessante. Você sabia que a pessoa que se suicida ou que tenta suicídio, ela ama a vida. Na verdade, ela não quer morrer. Ela quer se livrar daquele problema, daquela angústia, que geralmente é angústia interior, né? A doença do século é a depressão, síndrome do pânico, né? As pessoas sofrem disso e ela não aguenta conviver com aquilo. E às vezes a única solução que ela tem é tirar a própria vida, mas não é que ela não ame a vida e não queira viver. Ela quer se livrar daquela angústia, que é a emoção interior, como você se comporta consigo mesmo, né? Muito interessante isso. Bote isso no teu coração. A pessoa que se suicida, ela não tem problema com a vida, ela tem problema com o momento que ela está vivendo, com a dor dela, o sofrimento dela momentâneo. Tanto é que alguns preferem não se suicidar, mas buscam ajuda. É onde eu quero chegar. Pessoas precisam de pessoas. Então você busca ajuda, procura amigos de verdade. Se precisar de um psicólogo, você busca. Não, eu quero viver, eu amo a vida. Só que eu preciso de ajuda. Eu não quero viver, isso está me matando. Não é verdade? Aí você busca ajuda. Inclusive a proposta do canal Falando da Vida é essa. Não se entregue. Você precisa de alguém, alguém precisa de você. Sempre há esperança. É uma coisa que eu tenho dito bastante, o mundo está mal, né? A violência tem aumentado, mas existe muita gente boa por aí. Existe muita gente. Se você procurar no lugar certo, você vai achar pessoas assim. Eu tenho amigos que, se eu ligar agora, daqui a minutos eles estão aqui para me atender. E vice-versa. Então, tira essa imagem que o mundo impôs dentro da gente, que todo mundo é mau, que todo mundo é ruim, que não tem pessoas honestas, que não tem políticos honestos. Quem disse isso? A gente não pode generalizar. Tem muita gente boa. Muitas vezes a gente se decepciona com o ser humano, né? As notícias, a velocidade que a mídia coloca as coisas, né? Então você fica decepcionado com as pessoas, né? Mas lembre-se disso, existem pessoas e pessoas. Nem todo mundo é igual. As pessoas são diferentes uma das outras, entendeu? Então eu quero deixar essa reflexão aqui para a gente meditar sobre essa questão de relacionamento, como aprender a lidar com as pessoas. Eu preciso entender mais a pessoa, já que eu quero ser entendido. Eu preciso agir com as pessoas do jeito que eu gostaria que agisse comigo, né? Entender que sempre há esperança. A vida é bela, ela pode ser bela. Não desista, sempre há esperança. Você só precisa aprender a se conectar consigo mesmo e entender: eu sou um ser único, insubstituível. Por quê? Porque não tem outro igual a você.
Eu não posso te substituir por você mesmo, não tem outro igual a você. Então, ainda que eu te substitua por outra pessoa, aquela pessoa não é igual a você. Você é único, insubstituível. E dentro de você existe potencial para ser uma pessoa do bem, uma pessoa feliz, uma pessoa que vai aprender a se relacionar e a lidar com as diversas pessoas que estão ao teu redor. E isso é uma coisa que é um desafio, é um processo. Você aprende a lidar. Agora, tudo vai depender de como você consegue gerir as tuas emoções, o teu interior. Porque o relacionamento, às vezes você é impulsionado a ser grosso, a reagir. Aí você controla as tuas emoções e aplaca aquele momento. Como você lida com as palavras negativas. Ah, você é isso, você é aquilo. Peraí. O que ela está dizendo não quer dizer que seja verdade. Eu tenho que pelo menos pensar. Será que eu sou assim mesmo? Então não deixe que as palavras negativas definam quem você é. Eu acho que você não deve desprezá-las, mas deve analisá-las e ver, não, eu realmente tenho sido arrogante. Então a pessoa tem que ser sincera consigo mesmo, honesta consigo mesmo em primeiro lugar. Aí você começa a ter domínio sobre as tuas emoções. Você começa a gerir as tuas emoções. E daqui a pouco, por causa disso, você consegue administrar os teus sentimentos com relação às outras pessoas. Aquela pessoa que facilmente aprendia a odiar alguém, não tenho direito de odiar a pessoa. Eu posso até não me relacionar com ela, mas coitada, por que ela é assim? Não sei. Entendeu? Isso talvez seja um dos maiores pontos para você experimentar a paz interior e a felicidade. Porque paz interior e felicidade não tem jeito. Tem a ver com pessoas. Tem a ver com pessoas. As pessoas que estão ao nosso redor. Como elas nos tratam, como eu as trato, tudo tem a ver com pessoas. Então, vamos estar junto nesse canal aqui, para a gente junto aprender. Eu vou trazer pessoas aqui para entrevistar, para você não ficar ouvindo só o meu parecer. A gente vai estar junto com pessoas, vamos conhecer pessoas. Eu quero envolver pessoas nesse negócio aqui. Para quê? Para a gente aprender a conviver com elas. E vou dizer uma coisa, a gente pode ser canal de vida para muitas pessoas. Basta que a gente aprenda a viver conosco mesmo, e aprenda a gerir, a dominar os nossos sentimentos, as nossas emoções com relação a nós mesmos e às outras pessoas. Lembra, canal falando da vida. Pessoas precisam de pessoas. Tá bom, meu amigo? Vamos pensar nisso. Fica conosco. Se você gostou, dá o teu like, compartilha esse vídeo. Seria muito bom você acionar as notificações, porque saiu um vídeo, você vai ser notificado. E aqui junto a gente vai aprendendo essas coisas de como se relacionar, como viver, como ser feliz, como ser gestor das nossas emoções. Para quê? Só com o objetivo de viver melhor, valorizar a vida, entender que a vida pode ser bela. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Vamos estar junto aqui falando da vida. Abraço.